Bem-vindo ao nosso curso sobre geometria plana, né? GP. Aqui nós vamos falar, no módulo 1A, nós vamos apresentar os postulados e as definições. Tá? Bom, primeiramente, né, o que são os postulados? Postulados, né, são ferramentas para nós construirmos, olha a palavra, ó, construirmos, né, que é construir. Postulado, né, vai nos ajudar, né, a uma construção. Certo? Construção de toda a teoria sobre geometria plana, ela vai ser baseada, né, em dois postulados. Né? Postulado do ponto e postulado da reta. Bom, o que é ponto? É um postulado, não possui definição. Ponto é esse pingo aqui. Ó. Eu pinguei esse ponto aqui, esse é meu ponto P. O que é isso? É um ponto, acabou, não tem definição. E a reta, né, é o que vocês estão vendo aqui, né, no plano aqui do seu vídeo. Certo? Isso são os postulados. Né? Não tem definição. Se alguém perguntar o que é ponto, não tem definição. O que é reta? Não tem definição. Tá? A reta, né, exatamente, ela pode ser, né, e deve ser, ela é, né, pode ser, ela é, né, ó, ela se prolonga ó, indefinidamente, né, para lá e para cá. A gente bota até uma seta assim, né, para lá e para cá, certo? Então essa é minha reta R, né? Não tem, repara, não tem definição, não adianta definir a reta R. Tá? Bom, no caso da geometria espacial, né, além dos postulados do ponto, né, e da reta, você tem o postulado do plano. Certo? Também não tem definição. Né? É o que vocês estão vendo aqui em verde. Né? Ele pode se prolongar para lá, né? Para cá e para cá. Certo? São os postulados do plano. Tá? Agora, nós vamos agora, né, apresentar, construir, né? Nós vamos agora apresentar as chamadas, né, definições. Né? Definições. Definições provenientes de onde? Dos postulados. Primeira definição, né? O que é uma semi-reta? Né? Semi-reta. Olha, eu vou pegar um ponto, né? Q, por exemplo, ponto Q, sobre a reta R. Tá? Aqui, né, eu estabeleci duas semi-retas, né? Para lá, uma semi-reta para cá. Certo? Então, semi-reta, né, é uma porção da reta, né, que tem um ponto só, né, e eu caminho para um lado, é uma semi-reta, caminho para o outro, é outra semi-reta. Né? Então, é só olhar a figura, tá? Semi-reta. E tenho também o chamado, né, segmento de reta. No caso, né, segmento de reta. Segmento de reta. Já o segmento de reta, olha só, eu pego um ponto Q sobre a reta e um ponto T também sobre a reta. Ó. Aqui é meu segmento de reta, ó, constituído, né, por dois pontos, né, sobre a mesma reta, né, segmento de reta QT. Geralmente põe-se uma barra, né, QT. Agora observem só, né, o ponto, né, a dimensão do ponto, né, é dimensão zero. Tá? Então, ponto, né, possui... Até vou colocar aqui que é a mesma coisa. Ponto, né, possui dimensão zero. Vou colocar assim, zero. Tá? A reta, né, ela possui, né, dimensão 1. Certo? E o plano, né, possui dimensão 2. Tá? Ora, mas nós, né, estamos tratando, né, de geometria plana. Né? A geometria plana, o que é de geometria plana? Né? Todos os objetos, né, eles vão ser analisados, estudados num determinado plano. Né? Certo? Aqui, ó, né? Tem meus objetos estudados num determinado plano. Certo? Segmento de reta, né? No caso, semi-reta, né?
voltar no plano. Só que o que eu vou fazer? Né? Em vez de eu ter esse plano no espaço, aqui é o cantinho da sala, ó. Em vez de eu ter esse plano no espaço, estudar todos os objetos nesse plano, eu vou estudar o plano, né, que está de frente para você, né, que é o plano do teu vídeo, no caso do teu caderno, certo? Do quadro. Tá? Então esse é o plano onde eu vou estudar todos os objetos, né, nele inseridos. Né? Então vamos lá. Agora importante, né, ó, reta, 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 reta e semi-reta, né, ó, aqui, ó, não possui medida. Medida. Isto é, não adianta falar assim, quanto mede essa reta? Quanto mede essa semi-reta? Não possui medida. Você não consegue, você não pode medir. Já o segmento de reta, né, vou colocar até numa outra cor, né, aqui, ó, possui medida. Possui medida. Então você fala, o tamanho do segmento de reta tal é tanto. Né? No caso, né, o segmento de reta possui medida de comprimento. Lembre vocês, né, que, por exemplo, essa primeira aula ela é motivadora, porque ela está nos ajudando ao quê? A realizar uma construção. Né? Quer dizer, o que é isso? Né? É como a construção de um prédio. Né? Quer dizer, o primeiro andar depende do andar da base, né? Certo? Já o segundo andar depende do primeiro da base. Né? Então, o que acontece com a matemática em geral? Né? Um item, né, subsequente, ele depende do anterior. Né? Então, se o anterior está forte, né, está sólido, tá? O próximo passo fica muito agradável, né? Porque a matemática, né, a física também, né, elas são construídas. Né? Construídas. Né? Isso é, uma fase depende da anterior. Né? É o que geralmente não acontece, por exemplo, né, em história. Né? Você tem a história do Egito, né, por exemplo, há 5.000 anos, né, nada tem a ver com a história do Brasil. Então você não pode, né, você não constrói a história do Brasil, né, por meio da história do Egito, né, o que aconteceu anteriormente. Você não constrói. Tá? Então vamos supor assim, são focos, né, focos, né, não correlacionados, né, são assuntos não correlacionados, você pode estudá-lo perfeitamente. Já a matemática, no caso particular aqui da geometria plana, né, é uma construção, tá? Isso motiva. E não se importem, né, com os primeiros vídeos, né, onde vocês têm muitos conceitos a aprender, né, com um número pequeno de exercícios. Né? Todos os nossos vídeos, né, todos os nossos módulos, né, nós vamos apresentar, né, são apresentados, né, centenas de problemas resolvidos. Centenas de problemas resolvidos. Problemas que caíram em concurso público, no ENAD, e inclusive vai ajudar vocês no próprio ensino médio, onde vocês estão inseridos. Tá? E preparação para o ENAD. Né? Vários, mas muitos exercícios resolvidos. Então, esperem, né? Esperem estar motivados, tá? Para os próximos módulos. Tá? Posição relativa. Tá? Posição relativa. Posição relativa. Tá? Bom, vamos ver. Primeiro item. Tá? Primeiro item ali. Né? Nós vamos ver a posição relativa. Né? Primeiro item. Posição relativa de ponto e ponto. Tá? Então, olha só. Como é que um ponto, né, pode estar situado em relação ao outro? Né? Ó, eu tenho um ponto aqui, ó, né? Ponto P, certo? E tem o ponto Q, né, coincidindo, né, com o ponto P. Né? Então eu escrevo P coincidindo com o ponto Q. Bom, agora vamos ver. Ponto e ponto. Né? Imagine que eu tenho um ponto A, né, e tenho um ponto B. Né? Tem um ponto B. Nesse caso, os pontos não são coincidentes. Né? Então, por esses pontos aqui, ó, eu tenho meu segmento, né? Segmento de reta B. Né? Aqui eu tenho meu segmento
de reta, AB. Costuma-se escrever AB, né, e um traço aqui em cima. Possui dimensão, certo? Qual é a dimensão aqui de PQ? Né? Aqui a dimensão é nula, né? Pontos coincidentes, né? Aqui, ó. Pontos coincidentes, né? Coincidentes. Né? Dimensão, no caso, é medida, né? No caso, é medida, né? Do segmento, né? PQ, no caso, né? É zero. Então, ponto coincidente, a medida, né, do segmento é zero. Segmento de reta AB. Né? Possui medida. Aqui, ó, possui medida. É muito importante. Ó, possui medida. Certo? Repare, lembre da palavra-chave, né? Construção. Certo? Construção. Lembre dessa palavra-chave. É ela que é a palavra motivadora, né, para as próximas aulas. Tá? Então, vamos aprendendo isso aí. Tá? Agora, vamos ver o seguinte. Vamos ver o caso, né, que eu tenha mais de 2 pontos. Tá? Então, aqui meu segundo item. Né? Quando eu tenho mais de 2 pontos. Olha que interessante. Eu posso ter, né, um ponto aqui, ó, né, um ponto P aqui, né, um ponto A aqui, e um ponto B aqui, certo? Ponto B aqui. Né? Eu digo, né, que esses pontos, né, pontos, atenção à palavra, não colineares. Que, né, quer dizer mesmo, tá? O prefixo co aqui, ó, né? Caso co, né, quer dizer mesmo, né? Aqui, ó, mesmo. Quer dizer, os pontos não estão, né, na mesma linha, certo? Isto é, na mesma reta. Né? E eu posso ter também, no caso, né, os pontos, né, os pontos alinhados. Posso ter os pontos alinhados, certo? Aqui eu tenho uma reta, né? Certo? Aqui eu vou ter um ponto aqui, ó, por exemplo. Um outro ponto aqui e um outro ponto aqui, né? Por exemplo, A, B, C. Né? Então, são chamados, né, pontos colineares. Colineares. Tá? Então, pontos colineares, né, é que eles estão, né, sobre a mesma reta. Né, que é a mesma reta. Né, que é a mesma reta R, por exemplo. Tá? Então, olha, o item, né, 2, né, já foi tratado. Né? Agora vamos passar ao terceiro item. Tá? Terceiro item. Certo? Ponto e reta. Né? Então, aqui, vamos supor, né, eu tenho, né, a minha reta, vamos supor aqui, né, S. Né? E agora, qual a posição relativa do ponto e a reta? Né? Eu posso ter um ponto aqui, ó, né, ponto P aqui, certo? E posso ter um ponto Q aqui, né? Certo? Então, ó, P, né, eu até escrevo assim, ó, P, né, é um símbolo, esse símbolo é pertence. Né? P pertence a S, no caso, né, não pertence a S. Né? Quando não pertence, eu dou o corte aqui. Né? E Q, né, pertence à reta S. Né? Lembrando, né, que a reta S é indefinida. Né? Indefinida. Indefinida. Certo? Por exemplo, Q, né? Q para lá, ó, só para relembrar, é uma semi-reta, né? Q para cá, né, é outra semi-reta. Reta e semi-reta, recordando, não possuem dimensão. Tá claro? Então, essa é a posição relativa de um ponto, né, e uma reta. Certo? O item 4, né, reta, vou colocar reta, né, e retas. Né, reta e retas. Tá? É o seguinte, vamos lá. São as retas, tá? Posição de reta e reta. Certo? Por exemplo, as retas podem ser, ó, concorrentes, né? Quando se interceptam, né, num ponto C, ó, certo?
Agora, observe, essas retas aqui, elas são concorrentes. Aparentemente, não existe o ponto C aqui, né? Mas com a noção, né, de reta, eu posso prolongar essa reta, né? E posso também, né, prolongar essa reta aqui, certo? Ó, aqui está meu ponto C, né, de interseção, né? No princípio, aparentemente, as retas não se interceptavam, né? Mas vocês veem pela definição, né? No caso, pela definição, pelo postulado da reta, né, que é indefinida, né, tem um ponto C aqui também, tá? Um ponto de interseção, tá claro? Então, aqui são chamadas retas, né, ó, concorrentes, né? Retas concorrentes. Concorrentes, né? Certo? Retas concorrentes. Agora, observe, outra posição relativa de reta, reta e retas, né? Observe, né, que essas retas aqui, ó, essa reta, né, ó, essa reta e essa reta, né, elas não têm ponto, né, onde elas concorrem, né? Não tem ponto onde elas concorrem, tá certo? Então, são as chamadas retas, né, paralelas, paralelas. Que são retas paralelas, né? São aquelas que não existe ponto de interseção, tá certo? Então, retas paralelas, né, elas não possuem ponto de interseção, né? Então, aqui, ó, não possuem, né, não possuem, né, possuem ponto de interseção, ponto de interseção, interseção. Não possui ponto de interseção. Tá? Então, são as retas chamadas retas paralelas. Agora, você pode ter também as retas, né, ortogonais. Tá? Retas ortogonais. O que são retas ortogonais? É aquelas que se interceptam, né, num ângulo, tá, que são perpendiculares. Ó, aqui, ó, eu tenho esse ângulo aqui, ó, né, no caso, né, o ângulo entre duas retas, vamos ver depois da definição, certo? Então, aqui, isso aqui é chamado, né, de um reto, né? Um reto. Nós vamos ver isso aí. Tá? Então, essas retas, né, elas são ortogonais. Né? Retas, eu vou colocar assim, ó. Vamos colocar assim, ó. Reta R, né, no caso, né, reta S, né, e reta T. Vou colocar aqui, ó. E reta T. Né, eu escrevo assim, ó. R, ó. R, no caso aqui, tá? No caso, é paralelo, vou colocar na mesma cor, tá? É paralelo a S e é paralelo, né? É paralelo, certo? Escreve assim, ó. Paralelo a T. Tá? Vamos lá. Além das retas concorrentes, né, eu tenho as chamadas retas paralelas, né? As retas paralelas, elas não possuem ponto de interseção, certo? Não tem ponto C de interseção. Geralmente, né, se representa, né, por duas barrinhas, né, paralelas. Então, R paralela a S, paralela a U. Né? R paralela a S, paralela a U. Certo? E agora nós temos as retas, né, chamadas retas ortogonais, né, retas ortogonais ou perpendiculares. Se as retas ortogonais, né, ou perpendiculares. Tá? Aqui eu tenho minhas retas, né, R perpendicular a V, né, S perpendicular a V, ou ortogonal, e T perpendicular a V, né? Certo? Elas formam aqui, né, um reto. Tá? Depois nós vamos ver isso aqui, né, um reto. Aqui é o símbolo de um reto. Tá? Como foi falado e enfatizado, né, essas definições, né, posição relativa, etc., né, elas têm que ser memorizadas. Tá? Tem que ser memorizadas. Então, as retas, posição de reta em relação a retas, né? As retas podem ser concorrentes, né? Concorrente, aqui tem meu ponto C, ó, concorrente. Elas podem ser paralelas, né? Onde não existe ponto de interseção, né? E retas ortogonais, né? Que elas formam aqui, ó, né? Esse ângulo reto aqui, são perpendiculares. Né? Nós não falamos em ângulos, né? Mas não vamos falar, né? Aqui é um reto, tá? Aqui é um reto, tá? Certo? Então, essas são as definições. Nós vamos continuar ainda, tá? Dado um ponto, existem uma infinidade de retas que passam por esse ponto. Então, aqui está a minha figura, certo? Aqui é meu ponto P, né? P pertence à reta T, né? No caso, P pertence a S, P pertence a R, P pertence a U, né? A interseção. Então, dado um ponto, né, existe uma infinidade de retas, né, que passam por esse ponto.
Já se eu der 2 pontos, né, só existe uma única reta, ou existe, né, uma única reta que contém esses pontos. Né? Aqui tem meu ponto A, dados o ponto A e o ponto B. Né? Só existe a reta W, ela é única. Né? Tal que A pertence a W, a reta W, e B pertence à reta W. Tá? Bom, recapitulando então, né? Dado um ponto, existe uma infinidade de retas que passam por esses pontos. Né? Aqui é o símbolo, ó. P pertence a T, né? Ponto P pertence a S, P pertence a R, P pertence a U. Então, dado um ponto, o ponto é dado, certo? Agora, dado 2 pontos, só existe uma única reta que contém esses pontos. Eu dou os pontos, tá? Então, só existe a reta W, né? A reta W, né? Ela é única, certo? Que é importante, tá? Tal que A e B, né, pertencem, esse aqui é o símbolo pertence, né? Pertence, certo? Pertence a W. Agora, interessante, né? Ó, um exemplo. Se eu afirmo o seguinte: os pontos A, B, C e D pertencem a uma reta. Essa é uma afirmação. Qual a minha conclusão? Né? Que esses pontos, né, que pertencem, só podem estar, no caso, né, sobre a mesma reta. Então, se eu não tiver 2 pontos, tiver mais de 2 pontos, né, e eu afirmar, né, que esses pontos pertencem a uma, no caso, né, esses pontos, eu dou os pontos, tá? E eu digo o seguinte: eles pertencem a uma reta. Tá? O que eu concluo? Que esses pontos são colineares, né? Certo? Então, A, B e C, né, são colineares, como mostra a figura aqui. Né? Eles só podem estar colineares. Tá? Então, é o seguinte, olha só. Um ponto, né, pode pertencer a uma reta, né, mas pode pertencer a várias retas. Um ponto. 2 pontos, né, eles só pertencem a uma reta. Certo? Se eu tiver mais pontos pertencendo a uma mesma reta, olha o português, se eu tiver mais pontos pertencendo a uma mesma reta, eu digo que eles estão sobre a mesma reta. Então eu concluo que eles só podem ser colineares, eles estão na mesma linha. Isso é muito importante. Tá? No caso, né, todas essas definições, né, que nós enfatizamos, né, para ponto e reta, tá? Elas são as mesmas para a geometria espacial. Eu poderia começar a geometria espacial exatamente por essa aula, só fazendo uma ressalva. Tá? No caso de eu ter a posição relativa de reta e reta, no caso da geometria espacial, né, eu só vou levar aqui, né, mostrar aqui para vocês, tá? Só a título de curiosidade, tá? Mas na geometria espacial, né, vai ser falado isso aqui. Tá? Só no caso de reta, posição de reta em relação a... Observe, para completar, né, a primeira aula, o primeiro vídeo, né, de geometria espacial, né, aqui o que eu vou ter? Aqui é o meu famoso, né, cantinho da sala, né, o cantinho lá do seu aposento aí. Certo? Aqui são as paredes, né? Aqui é o chão, tá? Aqui é o chão, né? Aqui é o chão, certo? Aqui é a parede, né? Aqui é outra parede, tá? Aqui é outra parede, né? Então eu tenho o canto aqui da sala, né? Agora observe só. Suponha que meus planos, né, sejam planos paralelos, né? Até peguem 2 folhas aí, ou 2 cadernos, e coloquem uma posição paralela, né? No plano verde, coloco uma reta R, né? E no plano azul, né, uma reta S. Tá? Repara, R e S não são paralelas. Tá? Não são paralelas. Tá? R e S, né? E também não são paralelas e elas nunca vão se interceptar. Né? Porque elas pertencem a planos paralelos. Certo? Então, nesse caso da geometria espacial, essas retas R e S são chamadas de retas reversas. Tá? Olha só. Observe, né? Vou traçar uma reta T, tá, do plano azul, né, paralela à reta R, né, do plano verde. E elas não vão ser reversas, tá? Elas são paralelas. Né? Então, ó, R pertence, né, no caso, né, R e S, né, são retas reversas. R e T são retas paralelas. Então, não é porque a reta pertence a 2 planos paralelos, né, que as retas vão ser necessariamente reversas, tá? Porque R pertence ao plano, no caso, né, ao plano verde, e T pertence ao plano azul. E elas não são reversas, elas são paralelas. Né?
Já R e S, como foi falado anteriormente, são retas reversas. Tá bem claro, então, certo? Essa parte, né, de geometria espacial, esse detalhe aqui, né, ele pode ser omitido, né, para aqueles alunos que estão começando, né, a geometria, tá, a geometria plana. Tá? Só enfatizando, né, que todas as definições anteriores, exceto, né, das retas da posição relativa de reta em relação à reta, né, que no caso da geometria espacial podem ser reversas, né, ó, tá? Todos os conceitos, né, são válidos para a geometria espacial.